Eu tenho a honra de apresentar aqui, né, e conheci pessoalmente ontem o célebre Milton Guran, a quem eu aqui apresento rapidamente. Milton Guran é mestre em comunicação social pela UNB, doutor em antropologia pela École de Altos Estudos, na França, com a pesquisa sobre os retornados afro-brasileiros ao Benin, que foi comentado ontem. Também é fotógrafo, membro da diretoria executiva da Rede de Produtores Culturais de Fotografia no Brasil, pesquisador associado ao LABOI, o Laboratório de História Oral e Imagem da UF, membro do Comitê Científico Internacional do projeto Rota do Escravo da Unesco desde 2001 e também consultor do IFAM para a elaboração do dossiê do sítio arqueológico do Cais do Valongo, que ouviremos agora ele falar um pouquinho. Estamos todos curiosos aí para saber um pouco mais sobre essa incrível descoberta e esse incrível trabalho que está sendo feito lá no Rio de Janeiro. Milton, por favor. Muito obrigado. Bom, obrigado. Eu queria agradecer vivamente o convite da 11ª Bienal, e aqui na pessoa do Dr. Gilberto e do meu colega José Rivair. Queria pedir desculpas, eu sou involuntariamente responsável pelo atraso do início dos trabalhos. Quer dizer, a organização foi impecável, nós fomos avisados que o carro estaria lá às 9h30, descemos, eu e o Malik, e só não fomos avisados que o motorista estava na porta, porque o carro estava parado no local onde ele não podia ficar muito tempo. Então, quando nós notamos que alguma coisa estava errada, é que nós fomos reclamar, e aí soubemos que o motorista estava lá desde as 9h20, e aí isso levou a um atraso. E aí as coisas também, às vezes, como da mesma maneira que tem a conspiração do bem, às vezes tem os desencontros, e quando a gente mexe com essa astralidade e com coisa africana, a gente sabe que o peso do invisível é inexorável. Então, o pendrive, que estava com todas as fotos, chegou aqui apagado, completamente, todos os arquivos. Não apenas o arquivo Mercosul, Lugares de Memória, não. O pendrive chegou vazio. Então, aí vem a conspiração do bem que se sobrepõe a essas dificuldades, né? O Rivair foi rápido no gatilho, todo mundo se organizou e eu consegui que a minha assistente enviasse as imagens para a gente ver aqui. E então houve uma inversão de pauta. O Luiz Cláudio entrou antes de mim e eu acho que isso vai ser extremamente positivo, porque essa discussão sobre arqueologia, inclusive de forma tão didática e apaixonada como ele fez, vai instrumentalizar a gente para ter uma leitura mais rica do que é o Cais do Valongo e do que ele pode significar em termos culturais, políticos e mesmo de construção de identidade para nós. Bom, Rivair já falou, a gente vai fazer uma versão compacta, né? Uma versão compacta da história toda. Eu vou colocar pontos que eu julgo essenciais e vocês vão emendar esses pontos como se fosse um joguinho de caneta e, mais tarde, no final do dia, nós teremos mais um espaço de debate e podemos enriquecer isso aí, se for o caso. Gente, até meados do século XVIII, os africanos escravizados chegavam no centro do Rio de Janeiro, mais ou menos entre as barcas da Praça 15 e o aeroporto Santos Dumont. Mesmo quem não conhece o Rio, dá para ver que é bem central, em frente da onde é hoje o Museu Histórico Nacional. E passavam na frente do Paço Imperial, que era o local de trabalho do vice-rei, né? No centro da cidade, do lado da rua direita. E isso provocava um largo desconforto, né? Na medida em que a cidade foi se organizando, era ruim ver aquelas pessoas passarem depois de meses no navio, em condições terríveis. Vocês podem imaginar o que não era aquilo. Então, foi feito um movimento, teve várias petições na Câmara para se mudar o local de desembarque. É claro que os traficantes não queriam, porque eles nunca querem o que é bom para todo mundo, só querem o que é bom para eles. Então, bem, o fato é que anos e anos e anos se discutiu, até que o Marquês do Lavradio, que parece que fez tudo no Brasil Colônia, ele conseguiu passar
o local de desembarque, então, o Rio de Janeiro é assim, você tem dentro da Bahia, você tem aquela parte onde estava o palácio ali, sobe, aí tem um morro com o maravilhoso convento dos beneditinos lá em cima, que é uma das mais ricas peças arquitetônicas do Brasil colônia, 1600 e tanto. Atrás daquilo, aonde hoje é a Praça Mauá, onde tem o Museu do Amanhã e o porto de chegada do Rio, aquilo era uma prainha, chamava Prainha. Essa prainha ia até uma pedra, que é a Pedra do Sal, não é? E da Pedra do Sal não tinha passagem para a enseada do Valonguinho e do Valongo, que ficava atrás. Muito bem, o vice-rei passou o desembarque para depois da Pedra do Sal. E eu estou descrevendo essa topografia porque ela vai ter um papel importante na construção de toda a nossa situação aqui. Bem, então, a partir de 1774 ou 9, bom, eu sou antropólogo, então misturo as datas, mas por aí o desembarque passou a ser feito nessa praia que está aí. E lá pelas tantas, em 1811, eles começaram a fazer um calçamento de pedras irregulares, tipo pé de moleque, para facilitar o desembarque e tal, e nós chamamos isso de cais, embora não seja tecnicamente um cais. É um debarcadourozinho simples. Bom, esse cais desembocava na Rua do Valongo, quer dizer, do Vale Longo, que ficava entre os morros, que fica entre os morros da Conceição e do Livramento, e que está uma linha reta até onde hoje é o Campo de Santana, que é o caminho mais curto para chegar na residência dos reis, do rei e depois do imperador, que é a Quinta da Boa Vista atual. Por isso chama Valongo. Muito bem. Ali, na desembocadura desse cais, se constituiu o mais importante complexo comercial escravagista das Américas, composto dos armazéns, onde eram expostas e albergadas as mercadorias, ou seja, os africanos escravizados, e todo tipo de comércio que dialogava com aquilo que está ali, com aquele tipo de comércio, casa comercial, que vendia isso, que vendia alimento, e naturalmente, veja bem, também se tornou um local de troca para os africanos. E aí tem uma coisa importante da gente entender. A gente está falando de um período em que essa ideia de identidade africana não existia, porque o cara só andava a pé, então ele não conhecia. O Olof talvez nunca tivesse ouvido falar num banto ou num jeje, não é? Então foi exatamente nas Américas, sobretudo nos grandes centros, que essa identidade africana começou a se construir. Então é normal que o escravo de ganho, que o forro, que o fugido vá para essa região do Valongo, onde tem uma concentração de negros grandes. Se você é um escravo fugido, não pode se esconder em Botafogo, né? Tem que se esconder onde tem muito negro, senão vão te achar. Então, ali se criou uma densidade demográfica de matriz africana muito grande. Vamos a alguns números, só para a gente se situar. Quando eu vou pegar por outro lado. Hoje, nós temos um sistema de contabilidade do tráfego atlântico bastante acurado. Tem um site, Voyage Slave, Slave Voyage, e tem o Slave Trade Database, que acompanha isso. Então, nós trabalhamos com a estimativa de que 10 milhões de africanos chegaram vivos às Américas. Desses, 4 milhões foram absorvidos pelo Brasil. Para a gente ter uma ideia comparativa, isso faz 10 vezes mais do que os que foram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram 400 mil, e vocês viram ontem aqui a ação dos descendentes desses 400 mil em comparação com os descendentes, nós aqui, que eu não conto, mas porque eu não conto como negro, mas a reação que a gente tem
com uma comunidade que é a segunda maior população negra do mundo. A primeira é a Nigéria e é a maior população negra fora da África. Bom, desses 4 milhões, 60% entraram pelo Rio de Janeiro, não pela cidade do Rio de Janeiro propriamente dita, mas pelaquela região ali. O que faz uma estimativa de 2.400.000 africanos, quer dizer, 1 entre 4 passaram pelo Rio e foram para Minas Gerais, foram para o sul da Bahia, e muitos vieram para o sul do país, e daqui foram subindo para Argentina, Uruguai e Peru. Hoje a gente sabe disso que está aí. Estima-se que, pelo Cais do Valongo, em 80 anos de atividade, tenham passado entre 500.000 e 900.000 africanos escravizados. Bom, para quem é de ciências exatas, é um absurdo essa dúvida, né? Mas a gente, assim como os arqueólogos trabalham com um espaço de tempo elástico e longo, os historiadores também, depende da metodologia e das estimativas. Mas vamos ficar com o mínimo, 500.000. Pensa bem, é muito. Então, não só o Valongo é o único vestígio material de desembarque de africanos escravizados em todas as Américas, como ele é simbolicamente o mais forte, porque ele está localizado dentro da área do maior porto escravagista da história, que é o Rio de Janeiro. E o fato de eu estar falando isso aqui e de nós estarmos tomando consciência disso, já mostra a importância do Valongo como valor simbólico, porque isso é uma coisa que carioca nenhum sabia até o Valongo ser escavado. Ele foi escavado porque fizeram obras no Porto Maravilha e a lei da arqueologia obriga a escavar. A equipe da professora Tânia Andrade Lima, do Museu Nacional, foi contratada pela concessionária, escavou e encontrou o vestígio do Cais do Valongo. Por cima do vestígio do Cais do Valongo, encontrou o vestígio do Cais da Imperatriz, que foi construído em 1843 para receber a princesa das Duas Sicílias, a Teresa Cristina de Bourbon, que tinha casado com o imperador por procuração, né? E acima desse Cais da Imperatriz tinha sido construído, no primeiro aterro que fizeram para ampliar a área do porto, tinha sido construída a Praça Municipal, que depois passou a ser chamada Praça Jornal do Comércio. Ou seja, o Segundo Império encobriu a vergonha do Primeiro Império e a República veio e encobriu o Império todo, e isso ficou lá escondido até que, com as escavações, veio à tona. E veja bem, o Porto Maravilha, já pelo nome, vocês já veem, né? Ele foi feito também com a intenção de apagar completamente a lembrança e a força simbólica da presença africana ali. Porque aquela região que vai da Pedra do Sal, a antiga Praia do Valongo, onde está esse complexo escravagista, até a central do Brasil hoje, era conhecida como Pequena África. Ali naquela região, o samba se configurou como ele é hoje. Ele nasceu ali na sua forma atual, não é? As primeiras casas de culto se estabeleceram naquela região. E foi ali que os escravos de ganho, que vendiam galinha, que andavam com aquela cesta de galinha de capoeira, foram para lá. A expressão capoeira vem daí, porque eles vendiam galinha de capoeira, quer dizer, galinha criada solta. A nossa galinha não é orgânica, caipira, que a gente chama, né? Pois é, então ali também nasceu e se desenvolveu, quer dizer, nasceu não, mas se desenvolveu e ganhou força a capoeira. Então tem um forte valor simbólico ali em toda aquela região. E a 300 metros, 400 metros do cais, em 96, uma senhora fazendo uma obra em casa, o operário apareceu com o osso na mão e disse: "Ah, dona Mercedes, está cheio de osso ali embaixo da sua sala." Aí ela olhou e disse: "Vixe, isso é osso de gente."
E aí mandou ver, chamou os arqueólogos, foi no Museu Nacional, aquele negócio todo, e foi localizado, então, o cemitério dos Pretos Novos, que é onde eram enterrados os africanos escravizados que morriam ao chegar no porto, chegavam muito fraco e morriam, não é? Agora, como a gente observou ontem, é uma situação completamente diferente do Africa Burial Ground, né? Lá havia uma ação ritual de sepultamento. Nós estamos falando de um lixão sanitário, de uma vala comum onde os restos mortais de seres humanos estão misturados com caco de louça e resto de animal, e lixo doméstico. E aí eles queimavam aquilo, afundavam, eles botavam outra camada. Ou seja, nós estamos falando não só do lugar de memória, mas nós estamos falando, sobretudo, de um testemunho material irretorquível da perversidade do sistema escravocrata brasileiro, de 4 gerações atrás, hein? Não estamos falando de 4.000 anos, não. Isso aqui não é a Pérsia. A gente está falando de 100 anos, 100 e poucos anos. Né? Então, esse forte simbolismo do Cais do Valongo, né, como local de memória e como marca primordial da chegada desses africanos aqui, quando saíram do navio e tudo, isso é muito reforçado por uma construção, uma grande construção que tem ao lado, que tem o nome de Docas Pedro II, que foi feita pelo primeiro engenheiro negro formado pela Escola Politécnica de Engenharia do Rio de Janeiro, o André Rebouças, que junto com o irmão dele dá nome ao famoso túnel Rebouças, que atravessa lá a zona sul da cidade. E ainda por cima, esse prédio, que é enorme, porque é um armazém para receber até, na época a água batia ali, o barco livrava a mercadoria direto naquela docas ali, ele foi construído sem mão de obra escrava, porque o André Rebouças não aceitou e foi apoiado pelo imperador Dom Pedro II, que tinha essas contradições, né? Ele era o chefe do Estado escravocrata remanescente, o último do país praticamente, só perdeu para Cuba, uma coisa assim, e alguns na África, mas ao mesmo tempo ele tinha essa história de referenciar e tal. Bom, então eu quero dizer que o processo de candidatura foi um longo processo. Desde que abriram o cais, foi preciso uma grande luta para que, primeiro, a janela arqueológica ficasse aberta, e depois que aquelas pessoas da administração municipal que fizeram aquela reforma urbana... obrigado, é isso aí mesmo. Eu já vou te pedir para passar, tá? Então, a mesma administração municipal que fez a reforma urbana para criar ali um bairro corporativo, assim, ao exemplo de alguma coisa como parecido com La Défense, em Paris, quer dizer, uma espécie de city mais moderna, de grandes torres e tal, quer dizer, a última coisa que eles queriam ali era alguma coisa de preto. E quis o destino que achassem o Cais do Valongo e que se conseguisse manter aberto. E a professora Tânia me disse que ela estava no Museu Nacional, quando um operário telefonou e disse, tem um engenheiro aqui com um capacete na cabeça dizendo que vai mandar tapar tudo isso aqui. Aí ela saiu correndo com os alunos, telefonou, gritou, foi para lá, e aí a sociedade se mobilizou também, não é? E o Condedini, que é o Conselho Municipal de Direitos do Negro, resolveu convocar uma larga reunião. Aí todo mundo correu o CEPI, correu os instrumentos, né, de Estado para a questão da matriz africana, e também ONGs, e bloco de carnaval, Vizinha Faladeira, Filho de Gandhi, enfim, imagina, né, aquela coisa ali, o povo do santo. E aí a prefeitura tinha, na época, um gestor de patrimônio, que era uma pessoa bastante antenada, o Washington Fajardo. Ele meio que deu uma cooptada nessa reunião e criou um conselho de negritude no Porto, que estabeleceu uma coisa chamada Xaxá.
não aquele chachado lá do meu estudo, mas o circuito histórico e arqueológico de celebração da herança africana. Isso foi muito importante. Apesar de que no circuito, a banda mais conservadora contrabandeou umas coisas lá para dentro, que não tem nada a ver com a matriz africana, mas tem a ver com as obras do prefeito. Foi o preço a pagar para ter o circuito. Então, foi feito esse circuito, né? E isso, então, criou uma coesão, começou a lavagem do cais, e, ao mesmo tempo, aconteceu que, em 2011, eu fui indicado pela Unesco para fazer parte do Conselho Científico Internacional do projeto Rota do Escravo, que é o instrumento que a Unesco tem de trabalhar essa questão da diáspora africana. E eu friso que eu fui indicado pela Unesco, porque o processo normalmente é assim: a Unesco avisa ao governo brasileiro que tem uma vaga e o governo indica uma pessoa. O governo andou indicando, bom, o fato é que a Unesco resolveu mudar a sistemática e me convidou e consultou o governo brasileiro se o governo aceitaria que eu fosse. Mas a iniciativa não foi, em princípio, do governo, foi da Unesco. Eu assumi aquilo e aí voltamos à história da conspiração do bem, porque teve um colóquio internacional no Museu do Quai Branly, intitulado Como Expor a Escravidão, e eu fui lá apresentar a maneira como eu trabalhava esse tema, com o negócio dos agudais e tal. Quando eu disse assim, veio uma pessoa me procurar e disse: professor, eu sou o professor fulano, arqueólogo, estou organizando aqui um grande colóquio de arqueologia da diáspora, e não tem nada do Brasil. Aí eu digo: não pode, tem que ter. Ele disse: pois é, mas não tem. O senhor não conhece nada, não? Eu digo: rapaz, eu sei que existe, mas eu não conheço. Eu sou antropólogo e eu não trabalho no Brasil, eu trabalho na costa ocidental da África. Mas eu vou me informar. Pois olha, eu pego o avião, quando desço no aeroporto, está a notícia da descoberta do Cais do Valongo. Aí eu passei o telefone, liguei para a Tânia, e a Tânia naturalmente se manifestou, e aí nós conseguimos incluí-la no programa, e ela foi lá e falou desse negócio. Aí virou deu Libération, deu Le Monde, já tinha dado New York Times, então a coisa ganhou um peso, porque é extraordinário o que se descobriu ali, né? E a gente está falando de aspectos históricos, imagina a força de tudo isso aí. Bom, a professora Tânia foi incansável na defesa do Valongo, e as outras entidades se mobilizaram. O projeto Rota do Escravo, na mesma hora, tirou uma moção de apoio à candidatura, e aí a possibilidade de candidatura, e aí essa coisa cresceu, e aí vem a conspiração do bem de novo. O prefeito Eduardo Paes tinha chamado para ser o assessor internacional de Relações Internacionais, um diplomata, hoje o embaixador Laudemar Aguiar, que está em Gana, e aí esse embaixador, quando ele era o número 2, ele era o número 2 da Embaixada do Brasil em Paris, quando saiu a edição francesa do meu livro dos Agudais, e ele leu, e aí me procurou e comprou 200 exemplares do livro, que é uma maravilha, do ponto de vista comercial, mas ele comprou esses 200 exemplares para distribuir na Unesco e nas delegações de expressão francesa em Paris. Foi uma iniciativa do governo. É dele, eu não pedi, não. Quer dizer, eu agora, toda vez que sair uma edição, eu vou pedir, mas eu nunca tinha tido essa ideia. Então, eu digo isso para mostrar como são as coisas. Quer dizer, ele era uma pessoa sensível a esse tema. Aí eu pedi para ele me recebeu imediatamente. Quando eu explanei o negócio para ele, ele disse: não podemos ficar de fora. Vou falar com o prefeito. E isso, eu me distraí, pulei um pedaço, que é muito importante para vocês entenderem. Nós não estamos falando só de construção de identidade. Nós estamos falando de economia criativa.
Nós estamos falando de uma alavanca para promover o debate, mas também para criar oportunidades de negócio e inserção de uma grande parcela da população que é periférica nos negócios mais centrais da economia. Porque existe hoje uma coisa chamada turismo de memória, que é o segmento do turismo que mais cresce no mundo. E a preocupação da Unesco, quando apoiou a candidatura do Carlos do Valongo, não é só porque o Carlos do Valongo é tudo isso que é porque não existe nas Américas um polo consistente para turismo de memória. Certo? Quer dizer, a África não tem condições de absorver a quantidade de pessoas que existem, sobretudo na América do Norte, nos Estados Unidos da América do Norte, que se interessam por esse turismo de memória. Eles não podem ir à África, porque não tem condição de receber. Né? Então, existe uma demanda reprimida grande, e a Unesco disse, o Brasil tem que resolver isso, vocês têm tudo para resolver isso. Vocês têm a Bahia, vocês têm o Rio de Janeiro, agora vocês têm o Valongo. Então, nós procuramos como chama isso? A Fundação Palmares, né? E eles se sensibilizaram e organizaram um colóquio sobre turismo de memória, já colocando a questão do Valongo em 2012. Isso criou uma sinergia que permitiu que o Laudemar convencesse o prefeito para pagar uma reunião do Conselho Científico Internacional no Rio de Janeiro. Aí nós conseguimos que eles fizessem fora da prefeitura. Eu fui procurar o embaixador Alberto da Costa Silva, da Academia Brasileira de Letras, e ele disse, o que você quer, Milton? Eu disse, eu quero levar a reunião para dentro da Academia Brasileira de Letras, e quero que o senhor abra no Salão Nobre, para tirar o negro do gueto. Ele disse, boa ideia, vamos fazer. E fez. Eu vou ler aqui uma parte do discurso dele. E isso criou uma sinergia com a cidade. Botamos uma placa lá dizendo que era lugar de memória e levamos uma placa também para o Instituto dos Pretos Novos, dizendo que era lugar de memória esses dois locais, o Carlos do Valongo e o Instituto. E aí, no ano seguinte, porque o negócio é assim, né? É assim, você planta uma sementinha, rega, vem o bicho, come o caule. Aí tu rega, né? E assim vai. Então, a gente está, inclusive, vivendo esse momento do bicho comendo o caule da nossa plantinha, por sinal. Né? Mas, então, bom, em 2014, também, Conspiração do Bem, assumiu o IFAM a Jurema Machado, não é? Que tinha sido diretora cultural da Unesco no Brasil, estava a par de todas essa conjuntura, então ela incluiu o Carlos do Valongo na tentative list, quer dizer, você informa a Unesco que você gostaria de apresentar uma candidatura e a Unesco te diz logo se aquela sua candidatura é possível de ser examinada ou não, e a Unesco disse que era possível. Então, eles constituíram um grupo de trabalho, me convidaram para coordenar esse grupo, junto com a professora Mônica Lima, a Rosana Najar, arqueóloga do IFAM, o José Pessoa, que é arquiteto, e nós conseguimos que a prefeitura pagasse uma equipe grande, relativamente grande, de assessores técnicos, entre eles os historiadores Cláudio Honorato e Daniele Abeta, arqueólogos, arquitetos, fotógrafo, foi contratado o João Maurício Bragança, né? E nós pegamos aquele conselho que tinha pensado Xaxá e trouxemos para dentro da candidatura, no conselho consultivo da candidatura, entendeu? Para ter base social, e assim nós conseguimos fazer a candidatura em 2 anos, e ela foi agora, em julho, ela foi titulada Patrimônio da Humanidade, na mesma definição que Hiroshima e Nagasaki, Hiroshima e Auschwitz. Ou seja, um lugar de memória que reporta a um acontecimento que foi de tal forma trágico para a humanidade que a humanidade se põe de acordo que ele não pode mais acontecer. Quer dizer, no melhor nível que a gente podia estar. Um nível de exceção, inclusive.
não é? E agora nós estamos às voltas com os desdobramentos dessa candidatura. Eu vou passar muito rapidamente, aqui, só para a gente ter uma ideia das imagens. Então, esse aí é o cais, né, num dia de lavagem. Passa aí, por favor. Então, isso aí é o que é o Valongo, o que sobrou do Valongo, né? Principalmente. E o Alberto da Costa e Silva disse o seguinte, eu faço questão de ler. O cais do Valongo merece ser considerado pela Unesco Patrimônio da Humanidade, porque é o sítio de memória da escravidão mais completo que se conhece. Ele tem importância não apenas para a história brasileira e, portanto, para a nossa vida como nação, mas também para a história do mundo. Dizia o escritor nigeriano Chinua Achebe que a história não é boa nem má, que a história é, e nós somos essa história, com seus momentos luminosos e demorados e terríveis pesadelos, como esse que parecia interminável e que nos deixou como cicatrizes profundas, monumento como Valongo, monumentos vivos que não pertencem a nenhum, que não precisam de nenhum texto a elucidá-los, que são pelo que são e nos comovem pelas pedras que pisamos, pelas pedras que olhamos, pedras que receberam, depois de uma medonha viagem, os pés de muitos dos nossos antepassados e que contam um pouco desse longo capítulo trágico e espantoso da história dos homens sobre a face da Terra. Passa lá, por favor. Então, aí vocês veem à frente as pedras lapidadas e bem cortadas do cais da Imperatriz e atrás a questão do Valongo. Agora, nós vamos modificar isso, vamos fotografar, documentar e tirar fora o cais da Imperatriz para deixar só o cais do Valongo. Passa a próxima, por favor. Todo patrimônio mundial tem uma área de amortecimento em volta. Então, o que vocês estão vendo como vermelho isso é um mapa do século XIX, né? Com vermelho é o cais do Valongo, todo aquele bico que vai para frente ali, tudo isso foi aterrado, então a gente prolongou a zona de amortecimento até ela encontrar o mar, né? Então, vamos lá, passa aí, por favor. O sítio, para ser considerado patrimônio mundial, ele tem que ter um valor universal excepcional. E o valor excepcional do cais do Valongo é esse que eu descrevi para vocês, né? É ser o único vestígio material desse entroncamento de culturas e tal. Passa a próxima aí, por favor. Isso aí é uma gravura de Rugendas que mostra as diversas, algumas, né, das muitas etnias que se reuniram ali e criaram, então, esse amálgama e essa nova identidade do que é a África. Passa aí. Essa imagem é muito simbolicamente densa também, porque, veja bem, quem está em volta celebrando o cais do Valongo em devoção é um bloco de carnaval. É um afoxé Filhos de Gandhi. Não é? Então, vocês veem até onde foi o respeito e como foi introjetado o caráter sagrado desse local. Então, passa aí, por favor. Eu estou tentando obedecer ao meu colega que pediu que eu fizesse tudo em meia hora. Gente, isso aí é uma... Não, mas a culpa não é dele, não. A culpa não é de ninguém, na verdade. A vida é isso. Bora lá. Vamos lá, não vamos atrasar, não. Então, isso aí é uma gravura de Thomas Zender que mostra o tipo de residência, né? Isso aqui é o Valongo, é a Rua do Valongo. Né? Só que ele fez aqui uma espécie de limpeza étnica, né? Quer dizer, você não tem muita gente andando na rua, você tem só umas poucas pessoas, né? As casas estão todas limpinhas. Passa aí a próxima, por favor. Esse é o interior de uma daquelas casas. Isso aí é Debré e chama-se o mercado da Rua do Valongo, justamente. Né? O mercado da Rua do Valongo. E os ciganos é quem
praticavam esse comércio, principalmente, né? O varejista, o atacadista não era assim, o atacadista era português ou luso-brasileiro. Bom, aqui, né? Por aí afora eram eles outros, né? Então passa aí a próxima. Então você tinha não só, porque quando a gente fala mercado de escravo, a gente pensa igual ao mercado municipal aqui, né? Um prédio grande, cheio, mas não era assim, não. Era pela rua também. Aqui a gente vê um exemplo de uma espécie de um ambulante, né? Como é mesmo o nome que se dá para ambulante na rua? Camelô. Obrigado. Vocês veem que os anos 70 tiveram consequência, né, na minha vida. Mas isso aí é uma espécie de camelô do comércio escravagista. Ele anda pela rua levando ali os africanos que ele dispõe, vai oferecendo e discutindo. É uma situação realmente terrível. Passa a próxima, por favor. Agora nós vamos ter também uma situação, olha só, esse sobrado aqui, que você está vendo, que é mais do que um sobrado, porque sobrou até mais lá para cima, foi construído por uma senhora chamada Florinda Josefa Gaspar, que fez o tráfego em Angola, e era casada com um brasileiro, e lá pelas tantas ela ganhou muito dinheiro, lá ela veio se estabelecer aqui, ela está a 100 metros do Cais do Valongo, se tanto, né? E ela comprou todo o quarteirão. Ali. Ela construiu em todo o quarteirão e aqui ela mudou para o ramo da alimentação. Quer dizer, continuou fazendo um tráficozinho assim simples, mas investiu a grana dela na alimentação e fez uma fortuna grande. E aí passa a próxima, por favor. Essa casa está a 50 metros na frente do Valongo. E nós acreditamos que ela é reminiscente do tempo do Valongo. Os arquitetos foram lá, assim como os arqueólogos, eles têm lá seus parâmetros de medição e chegaram à conclusão que em 1815, ela estava lá, né? Passa aí, por favor, colega. Bom, Valongo, como eu disse, é um sítio de memória sensível. Ele não é uma memória como os outros. Ele não é uma acrópole. Ele não é um local de efusivas transcendências. Ele é um local de recolhimento, de respeito a uma dor ancestral, cujas marcas se refletem ainda hoje no preconceito racial e em todos os indicadores de desenvolvimento social do país, de cabo a rabo. Não é? Então, essa construção do Valongo como sítio de memória sensível foi fundamental para que a gente conseguisse a titulação. Passa a próxima, por favor. E, nesse sentido, aí vocês veem os filhos de Gandhi e vocês veem a mãe Edeusuíta, que é a mais velha e mais antiga Ialorixá em atividade no Rio de Janeiro, ela que instituiu a lavagem do Valongo para que numa cerimônia de contrição, mas também de realização e tudo se celebre, né? Esse achado. Bom, eu falei da pequena África e aqui eu tenho uma amostra de como essa pequena África ela se autorrepresenta na região do Valongo. Isso aí é o dia da lavagem. E não é só mãe de santo com roupa de crioula e o povo do santo fazendo, não. É o povo. Olha só esse garotão aí. Ele podia estar em Dakar, ele podia estar em Nova York, ele podia estar em qualquer lugar. Passa, por favor. Olha aí. Quer dizer, mais africano do que isso aí, cara, não tem. Impossível. Passa, por favor. Olha essa senhora. Né? Passa, por favor. Aí, infelizmente, com esse negócio de vai assim, vai assado,
veio essa fotinha pequena, vocês desculpem, mas essa senhora que está ali é a dona Nizuzi. A dona Nizuzi é uma refugiada congolesa que veio com... O filho veio primeiro, depois veio outro, não sei o quê, veio a família inteira, já veio metade de uma aldeia, e aonde eles moram? Eles moram numa casa de cômodos que pertenceu a quem? Aquela traficante angolana que fez o sobrado, a casa é do lado ali. Então vejam como a ocupação demográfica é contínua. E isso pesa para o valor universal excepcional. Quer dizer, é fundamental que se pare a gentrificação, porque senão, em 100 anos, não vai sobrar nada, só vai sobrar o espigão capitalista. Passa lá, senhora. Bom, aí nós vamos fazer um parêntese, porque essas são fotos do João Bragança, João Maurício Bragança, porque João Bragança é o príncipe, que é também fotógrafo, né? Quando eu conheci ele, ele assinava João Bragança. Eu digo, cara, não pode. Não pode, os monarquistas vão te pegar. Mas, porque é o mesmo nome, né? Engraçado. Enfim, o fato é que o João fotografou a região antes do Porto Maravilha. Então, isso são fotos do começo dos anos 2000. Passa, por favor, assim, para a gente dar uma ideia. Vai passando aí, ó. Vai passando. A gente podia estar num quilombo urbano, tá vendo? Bom, então nós chegamos aqui à dimensão arqueológica e eu vou passar muito rápido porque o professor Luiz Cláudio já definiu, é o mais importante acervo que a gente tem notícia sobre a diáspora africana. Isso aí é tudo que está aí nesse mapinha foi escavado, mas a área que está aberta, a janela arqueológica, é aquela que está marcada ali, né? Passa aí, por favor. Aí a gente vê uma parte da escavação, numa foto de Oscar Cabral. Eu digo, esses que eu estou dizendo são as fotos que eu não fiz, né, que outros fizeram. As outras são minhas. Aí a gente vê a Cida trabalhando já, ela é do Instituto dos Arqueólogos do Brasil, passa, por favor. Também temos a nossa figa, passa, por favor. Também temos o nosso cachimbo, passa, por favor. Aí nós temos o... Passa a próxima para eu ver uma coisa. Tá. Então, aí nós temos o Memorial dos Pretos Novos. Passa anterior, por favor. O Memorial dos Pretos Novos com as janelas abertas, mas agora eles ampliaram essa janela e encontraram uma moça inteira, né, que está sendo estudada também. Então, passa aí, por favor. Isso aí é a Pedra do Sal hoje. Né? Passa aí, por favor. Olha como é, a Pedra do Sal está lá, fizeram degraus. Isso aí é a celebração do Dia do Samba. Aí passa a próxima, por favor. E aí você tem o Valongo visitado hoje, né? A visitação é bastante intensa. Aí passa, por favor. Você, continuando essa rua à esquerda da imagem, vai dar no Valongo, e aqui é a representação do Boulevard Olímpico com uma pessoa, uma afrodescendente. Passa, por favor. Né? Isso aí marca bem a tônica da questão, mas tem mais uma foto que eu quero mostrar para vocês. É essa aqui. Aqui nós temos as pedras do Valongo. Aqui nós temos o Docas Pedro II. Vejam a proximidade. É daqui para o banheiro, praticamente. Tem uma ruazinha no meio. Não é? Desde 2011, que está se pedindo que aqui seja construído um museu. No tempo do Fernando Henrique Cardoso, o Betinho pediu para a dona Ruth um lugar para guardar mantimento e distribuir sopa para os pobres. E emprestaram para eles isso aqui. Só que o tempo passou, o Betinho morreu, não se distribui mais sopa, mas a ação da cidadania continua lá. Eles já têm um trabalho social grande, e para manter esse trabalho social e manter o prédio, eles alugam esse prédio para festa, para evento. O pessoal faz rave lá dentro e vem jogar lata de cerveja e fazer xixi no sítio arqueológico. Aqui, então, foi feito
o IPHAN tombou o prédio definitivamente e foi feito um movimento no sentido de que o prédio, que é federal, o usufruto hoje é do Ministério Público Federal, o usufruto passasse para o IPHAN para aqui a gente construir um museu. Porque se isso é a tragédia, isso é a superação, né? Bom, no começo do ano nós descobrimos que a secretária de Cultura, descobrimos não, ficamos sabendo pelo jornal, que a secretária de Cultura do Rio, que é uma senhora chamada Nilcemar, que é negra e que é ligada ao samba e que é uma boa pessoa, mas ela inventou o chamado Museu da Escravidão. Aí todo mundo disse, pô, mas da escravidão? Que escravidão é essa? O Brasil tem a maior população em regime de escravidão hoje. Você vai discutir o quê? Ou vai ficar no século XIX? Como é que é isso? Aí o que era ruim piorou, ela chamou de liberdade. Mas liberdade como? Se a maior população carcerária em termos relativos é a nossa, em termos absolutos a gente só perde para os Estados Unidos, que tem 130 milhões de habitantes a mais, né? E você olha essa população carcerária, quem é? É negro. E ainda por cima deu a sigla MEL. Bom, nesse embate nós vimos que o setor conservador da cidade, aquele setor que não quer saber de negro ali, que não quer que o Rio de Janeiro seja um destino turístico prioritário da diáspora africana, se tocou do que estava acontecendo, porque demorou, né? Essa pauta vem de trás. Quando esse governo assumiu, o assunto já estava encaminhado, já não dava mais para voltar atrás. Então, agora, a gente vê um grande movimento no sentido de deixar a ação da cidadania lá dentro do prédio e dividir com o museu que a secretária município faria. Agora, desde que o município anunciou a intenção de fazer o museu, que eu pergunto, será que o bispo Crivella, sobrinho do Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, vai fazer um museu para empoderar a matriz africana e as religiões de matriz africana? Eu não encontrei ninguém que dissesse sim. Então, o que vai acontecer é que eles vão sentar ali e a gente vai acabar perdendo a titulação. Aí, os historiadores se mobilizaram e eu me fiz porta-voz desses historiadores, né, e lançamos a ideia, né, a proposta da criação do Museu Nacional do Valongo, Memorial da Diáspora Africana, porque o Estado brasileiro deve à matriz africana um museu nacional que reconte a sua história e que produza conhecimento para ajudar a contribuir a eliminar o racismo, o preconceito racial e para promover a reparação. Isso foi levado ao ministro da Cultura, que me recebeu, disse que achava bom, que eu tinha toda a razão, chamou um fotógrafo, me obrigou a segurar assim no negócio, me abraçou, eu em pé ali, né? Aí ele disse assim, ô Milton, pega aí no abaixo-assinado. Eu peguei no abaixo-assinado, ele fotografou, botou no site do Ministério e propôs que o prédio fosse dividido entre o Museu Municipal, que não vai acontecer, e a Ação da Cidadania. Não é? Eu estou te explicando assim, em palavras bem claras, para a gente saber o seguinte, nunca foi fácil, pessoal. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Nós damos 2 passos para frente, 150 para trás. Metade da minha vida profissional eu trabalhei com índio, a outra metade da minha vida profissional eu trabalhei com africano e matriz africana. Ou seja, eu só peguei em rabo de foguete. Eu sei como é que é. Só que tem o seguinte, nós não podemos desistir. Então, eu acho... E já falei isso ontem, falei isso pela televisão, né? Já falei para o doutor Gilberto e volto a falar, a conspiração do bem, aquela que permitiu que o Valongo fosse descoberto e a janela ficasse aberta, é a mesma conspiração do bem
que fez com que, na 11ª edição da Bienal, vocês decidissem tratar da matriz africana e desse triângulo. E mais, que vocês decidissem construir uma nova forma de apresentar uma Bienal, que é a de pôr em discussão o tema, de produzir conhecimento e de mobilizar as inteligências do país, não as maiores, nem as mais expressivas, mas aquelas que são ligadas a essa causa, que pode vir para cá e trazer pessoas como o Malik Kani ontem, que nos apresentou aquilo, o nosso Soyinka, que vem aí, que é uma coisa extraordinária, a visita de um prêmio Nobel, o único prêmio Nobel negro, que nós temos o primeiro, pelo menos, porque eu acho que não tem mais nenhum negro, né, na literatura, não. Que é só ele, não é? E também o advogado do Martin Luther King, que eu, infelizmente, não pude reter o nome, mas eu tenho certeza que vai ser um debate importante. O Clarence Jones. Então, é nesse contexto, não é, que a gente dá as voltas com essa candidatura aí. Desculpe, eu não consegui fazer tão curto como você pediu. Obrigado.